Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação de uma aula remota que dá certo. Nessa aula, você vai aprender a planejar uma aula online que seus alunos queiram realmente assistir. Vamos começar? Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Juliana Palma, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neuroeducação, especialista em transtornos do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento, mestranda em tecnologias para a educação, educadora socioemocional com foco na abordagem da psicologia adleriana. Eu sou mãe da Gi, uma adolescente, do Arthur, um pré-adolescente. Eu sou casada com o Léo, adoro café, o que me deixa mais agitada do que eu já sou, e amo fazer isso aqui, que é trazer novas formas de pensar em educação. O primeiro passo para você fazer uma aula remota que dá certo é se planejar. Então, como que precisa ser esse planejamento? Com antecedência, você precisa consultar o currículo da sua aula, o seu programa de aula, para aquele ano, para aquele mês, para aquela semana, enfim, você se organize da forma que você achar melhor. Mas você precisa se organizar de uma forma que você possa ter tempo para preparar o conteúdo e definir os materiais que você vai usar. Então, os conteúdos, é importante quando você vai fazer uma curadoria aí de conteúdos, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Bibliografias, referências, né? Sei lá, vídeos, que você escolha formatos que seja de fácil acesso para os alunos e que, ao mesmo tempo, também não sejam arquivos tão carregados, né? Tão pesados, que demore para carregar, ou vídeos muito longos que a pessoa desista de assistir. O segundo passo é definir o material, né? Então, como que a gente define o material? É mais ou menos da mesma forma que você planeja os conteúdos. Então, como que você vai definir esse material? O material, ele precisa ser dinâmico, tá? Tem várias ferramentas que você pode usar para construir o material da sua aula remota. Essa apresentação, por exemplo, eu estou fazendo no Canva. O Canva, ele é uma plataforma que tem vários layouts, várias fontes, imagens, animações que tornam a sua apresentação mais divertida. A gente sempre tem que pensar qual é a linguagem do nosso público-alvo, né? Qual é a linguagem que os meus alunos estão usando, como eles se comunicam. Quando a gente usa uma linguagem muito polida, né, muito difícil, pode ser que o aluno perca o interesse na sua aula porque ele não está entendendo nada do que você está falando. Então, a nossa linguagem, ela precisa ser sempre muito clara e simples para que o aluno consiga entender a mensagem que a gente quer passar. Os conteúdos, eles não podem ser nem tão fáceis e nem tão difíceis, porque o fácil demais desmotiva aquela criança que está mais além, né? E o difícil demais vai desmotivar aquela criança que está um pouquinho para trás. Uma forma de você organizar o aprendizado dessas crianças sem que você não atrase ninguém ou puxe demais alguém é o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele é maravilhoso porque ele tem um poder de alcance muito grande para as crianças, né? E isto, né, a aula online, ela é uma forma de ensino híbrido. Claro que, neste contexto atual que estamos, de pandemia, todas as aulas estão sendo remotas, né? Todas as aulas estão acontecendo à distância. E isso não é ensino híbrido, isso é aula online, né? Aula remota. O ensino híbrido é quando você associa as duas coisas, a aula presencial e a aula remota. No entanto, essas aulas online, elas têm um poder de alcance maior para a criança, porque uma criança que não entendeu direito o contexto, o conteúdo, o que ela pode fazer?
ela pode voltar essa aula, porque geralmente as escolas estão deixando as aulas, mesmo que elas aconteçam ao vivo, as escolas deixam gravadas, então a criança pode voltar e assistir a aula novamente. O conteúdo, ele precisa estar na medida certa, né? Então, quando preparamos uma aula online, pode ser difícil observar o quanto o seu aluno está aprendendo, porque a gente não está tendo aquele contato direto com ele, tem muitos alunos que nem ligam a câmera, né? Então, você não sabe nem se ele está ali mesmo acompanhando a sua aula. Então, uma dica é que a sua apresentação ela seja sempre muito limpa e curiosa. O que significa esse limpa, né? É que ela seja muito clara, que ela seja atrativa até, mas sem estar poluída. Então, uma apresentação clara e curiosa, né, ou limpa e curiosa, ela representa o uso de uma linguagem simples, mas, ao mesmo tempo, que traga perguntas chaves para despertar a curiosidade do aluno para o assunto que você está trabalhando. Existe alguns livros bem legais, este daqui é um exemplo, tá? Ele se chama Aprendizagem Baseada em Projetos. Quando a gente estabelece essa metodologia, né, de ensinar através de projetos, o que a gente faz? Como que a gente começa um projeto inicial, tá? Através de perguntas, né? Então, a gente define um norte para o nosso projeto através de perguntas, né? Através de levantamento de problemas, né? Qual é o problema e o que eu quero resolver? Então, a sua aula, ela tem que funcionar mais ou menos nessa pegada, tá? De trazer perguntas curiosas, tentar levar o assunto que você precisa trabalhar para o contexto social da vida da criança, né? Tentar pegar ali o que está acontecendo agora que eu posso usar nessa aula para despertar o interesse maior do meu aluno. Criar um espaço de comunicação com os nossos alunos durante as nossas aulas. Então, é legal definir um horário em que você e seus alunos possam abordar a lição que você acabou de discutir e pedir que eles preparem perguntas se houver áreas, né, em que eles precisem de ajuda. Então, você pode estabelecer, por exemplo, as minhas aulas, com exceção dessa que está sendo gravada, ela acontece da seguinte forma. Uma apresentação, uma aula expositiva, tá? Expositiva passiva, eu gosto de chamar, porque só eu falo, enquanto as outras pessoas escutam e observam. Então, é uma aula expositiva que dura entre 20 a 40 minutos no máximo, e aí, os outros 30 minutos, mais 40 minutos, eu gosto de deixar rodando uma conversa, né? Então, eu faço perguntas, a pessoa, como eu trabalho mais com adultos, eu sinto que os adultos, os professores, têm muita necessidade de compartilhar o que eles entenderam, o que eles aprenderam, as suas angústias, as suas dúvidas. Dentro de uma sala de aula, com crianças e adolescentes, a gente sabe que isso muda um pouco. E, geralmente, eles não querem falar nada. Mas por que eles não querem falar nada? Porque, dentro do contexto de sala de aula, o medo de errar é muito grande. Por quê? Porque errar é praticamente proibido. Quando que fica clara essa mensagem para a criança e para o adolescente de que errar é proibido? Quando a gente passa provas eles. E quando eles não podem errar nessa prova, porque é tudo ou nada ali no momento da avaliação. Mas isso é um assunto, né? A avaliação é um assunto para uma outra aula, onde eu vou explicar melhor como podemos avaliar o aprendizado do nosso aluno de forma diferente, trazendo prazer em vez de medo. Então, dentro do contexto de sala de aula, pode ser que as crianças não queiram compartilhar nada, não queiram falar nada. Mas como que a gente puxa essa criança? Fazendo perguntas curiosas, né? Fazendo perguntas livres. Aliás, uma dica bem legal é você pesquisar o seu assunto no Google, né? Então, quando você pesquisa o seu assunto no Google, ele te dá ali o que é mais buscado dentro desse assunto. E aí você pode usar essas frases que o Google te dá e levar para a sala de aula,
até uma brincadeira bem legal, falar assim, gente, vamos ver o que o Google diz sobre esse assunto, vamos ver o que o Google fala sobre a força do empuxo. E aí, você pede para as crianças pesquisarem em casa e trazer as perguntas, e vocês vão discutindo sobre isso. Isso é uma forma altamente dinâmica, ativa e que gera engajamento dos alunos e interesse pela sua aula. As aulas remotas têm o poder de um longo alcance muito maior. Apesar da interação social presencial ainda ser essencial, as aulas remotas têm o poder de alcançar mais os seus alunos devido à sua flexibilidade. Como são remotas e ficam gravadas, o aluno pode voltar e rever a aula para tirar dúvidas. Mas este poder de alcance só acontecerá se a sua aula for interessante para o seu aluno. Outro ponto que precisamos levar em consideração quando vamos planejar uma aula online é que ferramentas nós vamos utilizar para essa aula. É importante pensar nessas ferramentas, por quê? Porque as ferramentas, elas geram engajamento dos alunos, né? Interesse. Então, quanto mais ferramentas legais você trouxer para a sua aula, mais os seus alunos vão se interessar. Por quê? Porque essas crianças já dominam o universo digital. Então, dificilmente, eles não irão conhecer ou dominar alguma ferramenta que você sugerir em sala de aula. Mas será que você domina as ferramentas que você poderia utilizar para enriquecer as suas aulas? Fica a reflexão aqui. Uma ferramenta maravilhosa que eu adoro e que eu até foi um artigo que eu escrevi para o meu mestrado foi Aprendendo através de blogs. O que acontece hoje nas escolas e nas universidades? As escolas pedem projetos escrito de acordo com a norma ABNT, capa contra capa, enfim, toda aquela papagaiada que é chato, entendeu? É chato. Não é legal, é chato. É legal você aprender e pesquisar sobre algo, mas quando tudo tem muita regra, muita coisinha, não é interessante. Infelizmente, não é. Eu sei que em algum momento alguém definiu que seria assim, que teria que ser assim, mas não é porque sempre foi assim que precisa continuar sendo. Uma alternativa maravilhosa de engajar as crianças, os adolescentes, em pesquisas é a ferramenta de blogs. E se a sua sala construísse um blog para compartilhar o que aprendeu? Você já pensou? Não só os seus alunos leriam informações importantes, como outras pessoas também iriam ter acesso a informações importantes. E se a sua sala de aula fizesse uma conta na rede social mais votada entre eles para postar e compartilhar informações relevantes da matéria, pesquisas e até projetos em vídeo? Você, com certeza, sabe que a galerinha jovem está bem engajada no TikTok, no Reels e numa outra ferramenta, deixa eu pegar o nome aqui, Thriller, para saber das atualidades, para acompanhar o seu youtuber, o seu TikToker favorito, para ouvir a sua música preferida. E as crianças, elas estão até mais despojadas e com a sua oralidade e a sua apresentação pessoal mais desenvolvida por causa dessas ferramentas. E se você começasse a pensar em projetos ou apresentações que fossem realizadas através das redes sociais? Será que isso geraria mais engajamento? A criatividade, ela não precisa ter limites na sala de aula. Você não precisa encaixar a sua aula dentro de uma forma, mas você pode moldar a forma de acordo com a sua aula. A flexibilidade é tudo. Você já ouviu falar, por acaso, na sala de aula invertida? Eu acredito que sim. Tanto que eu procurei não trazer muito metodologias ativas, não sei o que lá. Por quê? Porque tudo isso, se você pesquisar,
Metodologias ativas, as melhores metodologias para usar em sala de aula, você vai encontrar isso no Google. Eu quis trazer mesmo aqui um novo conceito, uma pimentinha aí para você pensar na sua forma de dar aula e, de repente, mudar isso um pouco, se atrever mais, né, dentro de sala de aula. E se colocar, de repente, como uma pessoa mesmo que você sair um pouco desse papel professoral e se colocar num papel ali, estamos junto, né? Nessa roubada que é a aula online, que é a aula remota, que ninguém sabe direito o que fazer. Então, estamos juntos, vamos descobrir juntos, me ajuda aí, por favor, aluninho, que manja muito mais dessas ferramentas do que eu. Então, a flexibilidade é tudo. Existe a sala de aula invertida, não é nenhuma novidade, já é falado, né? As pessoas já falam disso há anos, na verdade, mas nessa metodologia você entrega o conteúdo para a criança fazer antes da aula, na verdade. Então, esse conteúdo pode ser através de um vídeo, uma leitura legal, interessante, de uma revista, né? De um blog, enfim, que a mais jovem, né? Que fale mais a língua das crianças, dos seus alunos. Uma reportagem recente, né, alguma notícia bombástica que está rodando aí mundo afora, ou até um quiz bem divertido. Se você ir lá no Google e pesquisar sites para criar quiz, vai aparecer um monte. Então, cria um quiz legal, tem vários quizzes de game que dá premiação, sabe? As crianças acabam competindo em sala de aula, o Kahoot mesmo é super legal. Então, dessa forma, a criança, ela fica por dentro do assunto que você quer passar, né? E na hora da aula, ela tem a oportunidade de discutir sobre o que ela aprendeu. Então, isso é bem legal, você trazer o contexto de bate-papo, né? Claro que nem todas as aulas poderão ser um bate-papo, mas é legal em uma aula ou outra você dar essa liberdade para as crianças interagirem. Fazer check-in regularmente com os alunos é uma ferramenta muito importante, né? Esse check-in, ele funciona da seguinte forma. No início da sua aula, reserva ali 2 ou 3 minutinhos para que os seus alunos compartilhem como eles estão se sentindo com relação a essas aulas, né? Eles estão tendo dificuldades, né? De repente, técnicas, dificuldades em acessar, em ter acesso à internet. De repente, só tem um computador em casa e são em 2, 3 irmãos que precisam revezar o uso. De repente, o celular deles não é tão potente, trava. Então, é importante você ter esse olhar também, esse feedback dos alunos, porque, de repente, você consegue reorganizar a sua aula de uma forma mais acessível a todos, né? Então, você pode pedir também que as crianças te deem alguma sugestão, saber se eles descobriram alguma ferramenta nova que pode ser usada, ouvir os alunos sem levar, de repente, alguma crítica para o lado pessoal. Lembrar que estamos todos aprendendo dentro desse novo contexto, então tudo é novidade, né? E tudo vai se reinventando, se remoldando e melhorando com o tempo. Então, ouvir os alunos é uma grande oportunidade para gerar conexão e aprender. Afinal, essa galerinha manja muito de tecnologia. Com certeza, muito mais do que a gente aqui. Estamos juntos descobrindo aí esse mundo. E criar dinâmicas, eu ia dizer, e por fim, mas ainda tem mais um slide. Então, criar dinâmicas e desafios gera engajamento. Como eu falei no começo, eu estudo marketing e eu descobri que o marketing, ele é assim. O marketing, ele estuda a evolução humana, o comportamento humano, ele mapeia todos os nossos passos, ele sabe direitinho para onde a gente vai, como a gente compra, como a gente consome, como a gente aprende, por que a gente não tem controle sobre os nossos impulsos, por que a gente desenvolve toque, por que a gente tem ansiedade. Então, assim, o marketing, ele foi criado para vender, né? Ele foi criado para nos fazer comprar, certo?
Se o marketing, se usássemos as informações do marketing para a evolução humana, seríamos seres muito mais evoluídos, porque o marketing tem muita informação sobre o ser humano. E o marketing diz que dinâmicas e desafios e participação ativa de clientes geram mais engajamento no seu site, nas suas redes sociais e gera mais possibilidade de compras, tá? Um cliente que engaja, um cliente que se sente parte da sua empresa, ele vai comprar mais de você. E isso acontece o mesmo com os alunos. Se o aluno se sentir parte da sua aula, se ele se sentir afetivamente tocado pela sua aula, emocionalmente tocado pela sua aula, se ele se sentir feliz com a sua aula, ele vai participar mais, ele vai se interessar mais e ele vai aprender mais. Um exemplo de desafios e dinâmicas para gerar engajamento em uma escola aqui de São Bernardo, os professores desafiaram seus alunos a ligarem as suas câmeras e participarem mais ativamente das aulas. E disseram que a cada semana que todos participassem das aulas, o professor iria pagar um mico no TikTok. Muitos professores nem tinham TikTok, mas não sei como foi feito esse acordo entre eles, mas eles fizeram esse combinado, criaram contas no TikTok e realmente cumpriram esse desafio, né? O resultado foi que praticamente 100% dos alunos de toda a escola participaram das aulas. Tudo para ver o seu professor passando vergonha na internet. Isso gerou um engajamento muito grande, mas não foi só isso, gerou conexão. Eles se sentiram próximos dos professores. Por quê? Porque os professores se aproximaram dos alunos. Eles usaram uma ferramenta em que os alunos estão super por dentro e super engajados para despertar o interesse dessas crianças, desses adolescentes nas aulas. E isso foi genial. Então, a criatividade ela não tem limites. Você pode pensar, discutir, fazer um brainstorm mesmo com seus alunos sobre como poderia melhorar a aula, como poderia deixar a aula mais divertida, mais engajada, sugerir que eles pesquisassem, de repente, ferramentas tecnológicas para as aulas remotas, enfim. E com isso, você enriquecer muito mais a sua aula e os seus alunos, né? O aprendizado dos seus alunos. E, por fim, o que eu quero dizer é que é muito natural se sentir sobrecarregado com todas as coisas esperadas dos professores, principalmente nessa pandemia, onde ficou muita coisa acumulada para o professor, né? Então, o professor, ele se planejou para uma coisa e, de repente, ele teve que replanejar tudo. Eu falo que o professor dormiu professor e acordou youtuber. Então, não se desespere mais, sabe? Comece pequeno, passo a passo, tipo Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez. Comece pequeno, comece usando uma ferramenta, deu certo, testa outra, aí deu certo outra, você já vai, aí você testa outra, você já vai ter 3 ferramentas, e assim vai. Então, com gentileza, criatividade, coragem, os professores, nós professores, podemos tornar o aprendizado à distância uma experiência maravilhosa para nós mesmos e para as mentes jovens que estão se moldando. Então é isso. Estamos juntos. Não é fácil, mas não precisa ser chato. Pode ser divertido, pode ser construído junto com os alunos, junto com a escola, junto com a comunidade, junto com os pais. Por quê? Educação é isso, a gente não faz a educação sozinho, né? Aliás, a gente também não aprende sozinho, a gente aprende com o outro. Quando estamos em sala de aula, a gente está ensinando, mas a gente está aprendendo. Um grande beijo, boa sorte, vamos torcer para que o ano que vem melhore tudo, e é isso aí. Tchau!